sinceramente. Eu nunca vi. E eu não sou Augusto Futebol Clube. Agora que estão fazendo sacanagem com ele, então. Isso é uma outra coisa. Então, vem cá. Fez o amiguinho quinta série, vai lá, Capela. O amiguinho que fale por ele. Não fale por mim. Respeita a Gabi, respeita aqui a opinião. Não, então não fale por mim. Não fale por mim, fale por você. No YouTube, o negócio pegando fogo por ali. E daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o Timão e uma análise desse primeiro ano de Augusto Melo. O bicho vai pegar aqui no debate. Galera, vamos acompanhar aí o debate do Jogo Aberto aí, falando do Coringão aí, as últimas informações. Os créditos estão na descrição, então sem muita enrolação, bora continuar o vídeo. O assunto é o Timão. Como é que tá o mercado do Corinthians e como foi o primeiro ano de Augusto Melo na presidência? Vai, Corinthians! No final da temporada, Fábio Soldado, executivo de futebol, já havia antecipado que o mercado corintiano para 2025 seria bastante calmo, sem grandes mudanças ou movimentações. O principal foco seria mesmo a manutenção do elenco, que conseguiu sair de 10 rodadas consecutivas do Z4 para uma vaga na pré-Libertadores e Copa do Brasil. Dito e feito, o artilheiro da Arena segue no Corinthians. O contrato de Romero se encerraria no dia 31 de dezembro de 2024. Mas havia uma cláusula de renovação automática. O paraguaio até tentou negociar, mas com as conversas cedeu para aquilo que estava previsto e aceitou a renovação por mais um ano, até dezembro de 2025. Para que a cláusula fosse acionada, o atacante tinha que participar de pelo menos 45 minutos em 60% dos jogos do Timão na temporada. Além da meta batida, Romero também foi o vice-artilheiro da equipe com 16 gols marcados. Com a permanência de Romero, os planos de Augusto Melo seguem em dia para 2025. O presidente, inclusive, fez um balanço da temporada corintiana em 2024. Relembrou sobre o início de seu mandato e comentou sobre a dificuldade da primeira janela de transferência. Foi uma janela muito difícil, mesmo porque a situação que nós pegamos o clube era complicada. A gente não imaginava que teríamos tantos problemas, né? Mesmo porque a gente não tinha uma situação financeira favorável. E quando a gente foi tentar, pelo menos, comprar parcelado, tivemos dificuldade, porque a gente não tinha credibilidade. E aí a gente entendeu que realmente a gente precisaria equacionar nossas dívidas primeiro, para a gente poder ter uma condição financeira e ter crédito. E foi isso que aconteceu. Por isso que a primeira janela foi difícil e também por comprar até mais caro, porque como a gente não tinha dinheiro e nem crédito, sempre o custo era maior. Ele já é maior no dia a dia por ser Corinthians. Quando você fala em comprar algum atleta, o dobro já vai lá para cima. O preço já vai lá para cima, né? Augusto Melo também comentou sobre a retomada do time nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Disse que o resultado pelo cenário encontrado foi positivo, mas que em 2025 as coisas serão bem diferentes. Sofremos também no começo e hoje, graças a Deus, aliviados, sorrindo. Não é o que nós esperávamos, claro. Corinthians, a gente quer sempre estar ali brigando nas primeiras posições. Corinthians tem que estar sempre ali entre os 4 e sempre dando por título. Não tenha dúvida que para o ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. De quase rebaixado a classificado para a Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians, inclusive, já tem adversário nesta fase preliminar do maior torneio Interclubes da América, Universidade Central da Venezuela. O primeiro jogo será disputado fora de casa e o Timão decide o confronto dentro da arena. As datas ainda não foram definidas, mas os confrontos acontecem no mês de fevereiro. É emocionante como corintiano, né? É um torneio que todos os corintianos e nós também hoje como direção, a gente fica muito feliz de poder participar. É uma competição muito difícil, onde estão os principais, né? E pra gente vai ser muito importante. E isso é um novo desafio pra gente e pra você, corintiano, pode ter certeza, a gente não vai medir esforços pra isso. O Corinthians vem muito mais forte em 2025. Que lindo! Calma, não chora, Ronaldão. Olha, tá com os olhos marejados. Beluguinha. Ô, Ronaldão, Ai, como é que foi Beluguinha. esse primeiro ano do Augusto Melo, hein? Olha, o Corinthians mexe com o meu coraçãozinho, mas vou te falar uma coisa. Eu nunca vi na história do Corinthians. Eu entrei no Corinthians, não sei se vocês estão sabendo, e a rapaziada em casa, vocês não vão estar sabendo disso, mas eu vou falar pra vocês agora. Eu entrei no Corinthians em 1982, eu entrei no Corinthians. Aí eu saí do Corinthians
em 1998. Você entrou antes da fundação do Corinthians? Então foi o seguinte, eu vou dizer pra vocês assim, curtinho. Eu fiquei 18 anos, eu entrei um menino no Corinthians e saí um homem. Que isso. Que eu saí com 30 anos do Corinthians. Palmas pra Mas a verdade... Muita gente não sabe, então eu tenho que falar porque os caras copiam o programa e copiam errado ainda. Você tem uma história espetacular, Ronaldão, e o Augusto Melo. Então, o Augusto Melo é o seguinte, agora com 14 anos de banda, 14 anos de banda, o que eu vi dos meus tempos de jogador e meu tempo de comentarista, palpiteiro que sou, eu nunca vi um presidente apanhar tanto. Não mereceu, nunca vi um cara apanhar tanto no Corinthians como o Augusto Melo apanhou, é verdade. Mas teve aquela polêmica da patrocinadora Master, mas que teve era, a Tausa mas também, era, que ninguém fala. Teve a Tausa, teve 11 meses de salário atrasado. Teve o Paulinho chegando de caminhão. Vocês esqueceram, gente. Não, eu não esqueci nada. E a permanência por muito tempo do Antônio Oliveira, ele cometeu mas muitos veja bem, erros, o que eu quero dizer aqui, eu não sou Augusto Melo Futebol Clube, eu sou Corinthians. Sou Corinthians. Não sou do Ilho, eu não sou Andrés, eu não sou Corinthians. Quem fez mal pro Corinthians já não faz bem pra mim. Eu vejo assim. Não me faz bem. Porque a minha segunda-feira. A minha segunda. E tem gente fazendo mal pro Corinthians lá dentro? Tem, o pessoal do conselho tem que rever muitas coisas. E o Augusto apanhou até dos amigos, que os empresários começaram a vir agora. Quer recebeu dizer, a responsabilidade por erros passados sim, também, o mas ele empresário também não começou bem. O empresário. A Renatinha agora, essa é essa da internet. Ela é só Palmeiras e Inter, meu Deus. Resumindo o que eu queria dizer do Augusto. Parabéns, o que você apanhou e você sobreviveu. É isso. Nossa. E você é Corinthians. Então quem é Corinthians que continue esse ano. Porque o couro vai estalar aí, velho. A giripoca vai piar. Não. O beluga vai pegar. A perspectiva... Pode falar, Dedê. Não, o Capelão disse assim, não, o que é? Reclamando o quê? Bateram no Duílio do jeito que bateram no Augusto? Não. Deveriam ter batido. Eu bati. Você também não bateu. Então beleza, Capelão. Eu nunca passei pano Então beleza. Então ninguém passou pano, ninguém sabia, velho. Pra Duílio, pra Andrés, pra Roberto de Andrade, eu nunca passei pano, até porque quando eu era setorista do Corinthians, eu era persona não grata no CT. Não queriam que eu entrasse. Mas você até hoje é pessoa não grata em qualquer lugar, até aqui. Eu não sou. Aqui pode ser. Mas eu falei, o negócio é o seguinte, essa passação de pano que o Ronaldo quer passar pra Augusto Melo, eu não vou passar também. Pera. Passou. Se você não entendeu, eu vou falar novamente. Eu nunca vi. Eu não sou Augusto Futebol Clube. Agora que estão fazendo sacanagem com ele, então. Isso é uma outra coisa. Então, vem cá. Fez o amiguinho que da série, vai lá, Capela. O amiguinho que fale por ele. Não fale por mim. Respeita a Gabi, respeita aqui a opinião. Não, então não fale por mim. Não fale por mim, fale por você. Augusto seja jornalista agora. Fale por você. A Renata Fã tá ligando aqui, é a vez do Capelano se falar. Ele não pode citar meu nome. Se ele citar meu nome, ele não vai falar. Se você citar meu nome, você não vai falar. Você tem que falar como jornalista, fale no teu nome. Vai, Capela. O Augusto Melo foi sacaneado no Corinthians e vem sendo sacaneado. Até porque esse movimento oportunista aí, Reconstrução Corinthians, querem reconstruir o que vocês destruíram aí. Conselho conivente chancelou um monte de barbaridade das gestões anteriores. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte: a gente não pode simplesmente esquecer os erros absurdos, na minha avaliação, da gestão do Augusto Melo no seu primeiro ano de mandato. A gente começou a temporada, Gabi, em 2024, falando, segundo o Augusto, de acabou a farra, time competiu, vai brigar por tudo, aumentar a capacidade do estádio. Corinthians termina a temporada sem ganhar absolutamente nada, como prêmio de consolação, joga pré-Libertadores e aumentou em mais de 200 milhões de reais de dívidas. Paulistinha aí, rapaz, saiu fora também. O debate vai continuar daqui a pouco, vai continuar daqui a pouco, mas... Muito bem, vamos às informações do Corinthians para falar do mercado da bola, que está aquecido. O Corinthians está buscando reforços no mercado da bola. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro, principalmente de um zagueiro canhoto. Quer a contratação de um zagueiro canhoto, um quarto zagueiro, para jogar ao lado do André Ramalho. Quer também a contratação de um lateral esquerdo, quer a contratação de um meia atacante e quer a contratação de um ponta de velocidade. Quer 4 contratações para o elenco de 2025, que irá disputar a Taça Libertadores da América. São as indicações do técnico Ramon Dias para reforçar o Corinthians. Mas antes, eu quero falar do Breno Bidon, porque o Corinthians pode perder o Breno Bidon em boa parte do Campeonato Paulista.
o titular do Corinthians na reta final de 2024, presente em 45 das 73 partidas da equipe do ano, quer dizer, praticamente titular absoluto do Corinthians. O Breno Bidon vai ficar fora da pré-temporada da equipe de 2025. Ele não vai disputar a pré-temporada e pode perder 10 das 12 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Isso porque o Breno Bidon foi convocado para defender a seleção brasileira sul-americana sub-20. Ele vai jogar na seleção brasileira sul-americana sub-20. O sul-americano sub-20 será disputado entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro na Venezuela. Então o Breno Bidon foi convocado para a seleção. O Corinthians não vai pedir a liberação do jogador e com isso o Breno Bidon vai ficar de fora do Campeonato Paulista, de boa parte do Campeonato Paulista, de 10 partidas pelo menos do Campeonato Paulista e de toda a pré-temporada. Vai prejudicar o Corinthians essa convocação do Breno Bidon para a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20. Mas é um garoto, né? Também tem o sonho de defender a seleção brasileira e vai, portanto, defender a seleção do Brasil, o Breno Bidon, que está sendo observado por clubes do futebol da Europa. É um jogador que pode ser negociado na janela de transferências. O Corinthians tem que tomar cuidado para não perder o Breno Bidon. Há informações que, principalmente, clubes da Inglaterra têm interesse na contratação do jogador. Bom, vamos falar agora do mercado da bola. O Corinthians pode negociar o Pedro Raul. É isso mesmo, o Pedro Raul pode ser negociado. Aleluia! Pedro Raul, que foi contratado pelo Corinthians por 5 milhões de dólares e não joga absolutamente nada no Coringão. Ele pode ser negociado para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem interesse no Pedro Raul e poderia colocar no negócio um jogador na troca. O Eric pode ser colocado na troca do Pedro Raul. O Eric, que é meio-campista, pode ser colocado na troca. O Corinthians tem interesse na contratação do Eric, meio-campista do Atlético Paranaense. O Corinthians já tentou a contratação do Eric, que é volante, já tentou no início do ano esta contratação, não conseguiu a contratação do jogador, que tem contrato com o Atlético Paranaense até 2026. Então pode pintar esta troca. O Pedro Raul indo para o Atlético Paranaense e o Eric vindo para o Corinthians. Lembrando que o Atlético Paranaense caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vai disputar a Série B do Campeonato Nacional. Quem sabe, então, não pinta essa troca. O Eric, que interessa ao time do Corinthians, o Pedro Raul interessa ao Atlético Paranaense, pode pintar essa troca envolvendo os dois clubes, os dois jogadores. Bom, Corinthians que continua interessado no Guilherme Arana. Eu falei no vídeo de ontem que o Corinthians tem interesse na contratação do jogador e o Corinthians não quer a contratação em definitivo, porque não vai conseguir contratá-lo em definitivo. A proposta do Corinthians seria por um empréstimo do jogador. Resta saber que o Atlético Paranaense tem interesse na negociação do Guilherme Arana, que é um dos principais ativos do Atlético Paranaense. O Corinthians pode até colocar algum jogador como moeda de troca, mas não tem interesse, a princípio, em contratá-lo em definitivo, porque não teria dinheiro para fazê-lo. O Corinthians vai tentar contratar o jogador por empréstimo, pelo menos até o final do ano, empréstimo de uma temporada. Vamos ver se o Atlético Paranaense, se o Atlético Mineiro topa esta negociação envolvendo o Guilherme Arana. O Corinthians tem muito interesse na contratação de um lateral esquerdo e quer o Guilherme Arana, seria prioridade para esta contratação. Bom, e o Chico Garcia trouxe a informação sobre a possibilidade do Corinthians contratar o Luciano Acosta. Quem é Luciano Acosta? Luciano Acosta é argentino, jogador que atua
no Cincinnati dos Estados Unidos, na MLS, na MLS. Ele é um dos principais jogadores do Cincinnati dos Estados Unidos. O jogador que teve nascimento no Rosário, em Rosário, na Argentina, foi revelado pelo Boca Juniors da Argentina, mas está nos Estados Unidos já há um bom tempo. Tem 30 anos. Acontece que ele tem contrato com o Cincinnati da Argentina, com o Cincinnati dos Estados Unidos, perdão, até dia 31 de dezembro de 2026. Né? E o valor dele, o passe dele, é de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, o Corinthians não vai pagar 8 milhões de euros para ter o jogador. O jogador foi oferecido ao Corinthians. Oferecido ao Corinthians. O Corinthians quer mais um meia, como eu disse, mais um meia atacante para disputar o campeonato, a Libertadores da América. E o nome foi aprovado pelo técnico Ramon Dias, o nome do Luciano Acosta. Viria para ser mais um jogador para jogar ao lado do Rodrigo Garro, jogar na mesma posição do Rodrigo Garro, do Igor Coronado, seria mais um jogador. O Corinthians, a princípio, também tem a ação do Luciano Acosta por empréstimo. Se pintar o empréstimo, tudo bem. Em definitivo, dificilmente o Corinthians vai conseguir a negociação, porque 8 milhões de euros é muita grana para o Corinthians no mercado da bola. Então, Luciano Acosta é um jogador que interessa ao Corinthians, jogador do Cincinnati dos Estados Unidos e revelado pelo Boca Juniors da Argentina, jogador que interessa ao Timão, foi oferecido ao Corinthians e aprovado pelo técnico Ramon Dias. Vamos ver se esta negociação vai se desenrolar nos próximos dias, se realmente vai pintar. A informação é do Chico Garcia, comentarista e repórter da TV Bandeirantes. Muito bem. Corintianada, o ano do Augusto não foi fácil. Larga nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre a gestão do Augusto esse ano no Corinthians. O que vocês acharam de como foi o ano acabando aí, né? Muita coisa rolou, confesso que eu nunca tinha visto. Foram, assim, 6 meses muito doidos, os primeiros 6 meses do Augusto no Corinthians. Muita coisa rolou. Eu acho que nenhum presidente deve ter passado, assim, por tanta loucura em 6 meses como ele passou. Enfim, teve seus acertos, teve seus erros, mas eu quero saber de vocês aí nos comentários, que é o que importa, a opinião de vocês aqui no canal. E tá aparecendo até na tela de vocês aí, mas aí é falando de mercado da bola, é o vídeo de daqui a pouco. Daqui a pouco sai aí o vídeo para vocês, para a gente conversar do mercado da bola do Corinthians. Tem bastante informação interessante para passar. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você recebe as informações aí aqui pelo canal. Beleza, galera? Até mais tarde aí, valeu, um abração para todo mundo e vai Corinthians!